O Marx começa o Capital dizendo o seguinte, que nas sociedades onde predomina o modo de produção capitalista, a riqueza aparece como uma imensa coleção de mercadorias e a mercadoria individual como a sua forma elementar, né? Esta expressão, né, forma elementar, que eu acho que é como foi traduzido aqui na tradução do Boitempo, exatamente, aparece como sua forma elementar. É fundamental, porque o Marx vai entender a mercadoria como uma espécie de célula da sociedade moderna, né? E aí ele conclui essa primeira frase do Capital dizendo: nossa investigação começa, portanto, pela mercadoria, né? Então é preciso entender o que é a mercadoria para entender o que é o valor para o Marx, como que ele se referencia nessa tradição da qual ele é herdeiro, né, da economia política inglesa, e enfim, e aí os passos seguintes, que como é que se constitui o dinheiro, o que é o capital. O Marx vai dizer que a mercadoria é um duplo, né? Então, a mercadoria é um duplo: valor de uso e valor. O que é o valor de uso? Bom, é a utilidade da mercadoria, né? Então, portanto, o valor de uso é fundamental aqui para o Marx, né? Fundamental. A utilidade é fundamental. Só que a utilidade não determina o valor, diferentemente do que acontece com as teorias que partem da teoria do valor utilidade, né? Para o Marx, o valor de uso é o suporte do valor. O que é o suporte? Ele carrega o valor, né? Ele transporta o valor. Ou seja, isso quer dizer que se um produto do trabalho humano qualquer não tiver valor de uso, ele também não terá valor. É como se o valor caísse no chão, né? Ele cai no chão e se arrebenta e morre, né? Ele não tem quem o sustente. Então, o valor de uso é o suporte do valor, mas não determina o valor. Então, tudo que tem valor de uso tem valor, se for produzido para troca, evidentemente, né? Porém, quanto de valor que esta coisa tem, se é mais ou se é menos, depende do tempo de trabalho necessário para produzir esse bem, né? Que a gente já vai qualificar essa afirmação também. Muito bem. Este valor, né? Este valor, ele não consegue se expressar por si mesmo, né? Como é que ele aparece? Como é que o valor aparece? Ele aparece numa equação de troca, não é? Então tem a famosa, para quem já leu alguma vez o Capital, né? Sabe do exemplo famoso dele, do 20 varas de linho igual a um casaco. Todo mundo que já passou pelo Capital sabe que ele trabalha com esse exemplo. Então vamos seguir a tradição e colocar aqui. Então, 20 varas de linho igual a um casaco, né? Porque o que ele diz? O valor de uso, né? O valor de uso é, então, a utilidade que a coisa tem, né? O valor de uso é imediatamente associado ao produto do trabalho humano, porque desde que o homem é homem, ele entra em simbiose com a natureza, né? Transforma essa natureza para colocar essa natureza ao seu serviço, né? E produz coisas úteis. Ele usa um termo do Hegel aí, ele vai dizer o trabalho, isso lá no capítulo 5, ele diz o trabalho é uma atividade, né? A produção de coisas úteis. É isso que é o trabalho, né? O trabalho é uma atividade, quer dizer, é uma coisa que acontece no tempo, é um movimento, mas é um movimento que tem um sentido, né? Que é a produção, é uma atividade destinada a um fim, a produção de coisas úteis, né? Aí ele vai dizer, e o valor de troca? O
que é o valor de troca? Porque o Smith, né, é o primeiro pensador que vai dizer que se pode atribuir à palavra valor dois sentidos diferentes, né? Uma coisa pode ter valor porque ela é útil para qualquer, enfim, necessidade humana, aí nós temos o valor de uso, ou ela pode ter valor porque ela pode ser trocada, e aí nós temos o valor de troca. Então, o Smith consagrou esse par categorial, né, valor de uso, valor de troca, e isso foi sendo seguido pelos pensadores da economia política inglesa. O Marx vai fazer uma mudança nessa história. Ele vai dizer que eu tenho valor de uso, valor de troca, depois eu faço um desenho melhor, né? E valor. O duplo par categorial vira um trio, né? O que quer dizer isso? Na primeira sessão do primeiro capítulo do livro 1, ele vai dizer que o valor de uso ele vai dizer o conteúdo material da riqueza, ou seja, sempre o homem trabalha para produzir coisas úteis, né? E o resultado do trabalho humano é a produção de valores de uso, ponto. Né? Muito bem, e o valor de troca? Eles dizem, o valor de troca é uma relação quantitativa, a proporção na qual valores de uso de uma espécie se trocam por valores de uso de outra espécie, né? Que está expressa aqui, por exemplo, nessa expressão, 20 varas de linho igual a um casaco, né? Eu estou dizendo que o valor de 20 varas de linho, se eu quiser medir esse valor em casacos, será 20 varas de linho igual a um casaco, né? Então ele diz, isso aqui é o valor de troca. Do quê? Das 20 varas de linho. Se eu quiser traduzir esta expressão para o português, ou para qualquer língua, né, no caso dele para o alemão, sem colocá-la numa equação, eu diria, 20 varas de linho valem um casaco. Portanto, aqui nesta expressão, as varas de linho, vara é uma medida de volume, né? Não sei quanto vale, qual é a dimensão dela. Mas, enfim, eu estou dizendo que essas 20 varas de linho valem um casaco. Se o dinheiro já tivesse constituído, eu diria aqui que ela vale, por exemplo, 1 libra. Né? É uma equação do mesmo tipo. A única diferença é que do lado direito, ao invés de eu colocar qualquer coisa, eu coloco o dinheiro. Né? Depois a gente já vai entender o que é o dinheiro. Mas então, ele diz, o valor de troca, né, é uma relação quantitativa, a proporção na qual valores de uso de uma espécie se trocam por valores de uso de outra espécie. Mas bem, se eu posso apagar isso aqui, se eu posso colocar aqui um casaco, eu posso também colocar uma meia tonelada de ferro, eu posso colocar meio quilo de café, eu posso colocar 2 onças de ouro. E posso colocar o que eu quiser. Eu posso colocar inúmeras coisas aqui do lado direito da equação para dizer o valor das 20 varas de linho. Posso colocar qualquer coisa, né? Todos esses são o quê? Formas particulares de expressão do valor do linho. São formas particulares de expressão do valor do linho. Ou seja, se eu quiser expressar o valor do linho em casaco, eu vou escrever 20 varas de linho igual a um casaco. Se eu quiser expressar o valor do linho em ferro, eu vou escrever 20 varas de linho igual a meia tonelada de ferro. Se eu quiser expressar o valor do linho em ouro, eu vou escrever 20 varas de linho igual a 2 onças de ouro. E se eu quiser dar um nome para essas onças de ouro, por exemplo, libra, né, eu vou escrever 20 varas de linho igual a 1 libra. Percebe? Então, o que o Marx vai dizer? Olha, se eu posso dizer simultaneamente todas estas coisas, né? Se eu posso dizer simultaneamente que 20 varas de linho igual a um casaco, que 20 varas de linho igual a meia tonelada de ferro, que 20 varas de linho igual a meio quilo de café, que 20 varas de linho igual a 2 onças de ouro, onça também é uma medida de peso, né?
Se eu posso dizer tudo isso, eu também sou obrigada a chegar à seguinte conclusão: que 2 onças de ouro é igual a meio quilo de café, que é igual a meia tonelada de ferro, que é igual a um casaco. E que, portanto, o que torna tudo isto igual, e também o linho igual a tudo isto, não é nem ouro, nem café, nem ferro, nem casaco e nem linho. Tá certo? Por que eu posso dizer estas igualdades todas? Se eu tirar os operadores quantitativos aqui dessa expressão, eu vou dizer assim: linho igual a casaco. Como assim? Não, linho não é igual a casaco. Certo? Se eu disser 20 varas de linho igual a meia tonelada de ferro, eu vou dizer linho igual a ferro. Vão me internar. Você está maluca, linho não é igual a ferro. A estranheza desaparece quando eu coloco os operadores quantitativos. E eu vou dizer 20 varas de linho igual a meia tonelada de ferro. Ah, ele está falando do valor. Não é? Então, o que torna tudo isto aqui igual não tem nada a ver, na sua natureza, com o ouro como metal, com o café como um produto alimentício, com o casaco como um produto que serve para abrigar as pessoas, com o ferro como um insumo para produzir várias coisas e com o próprio linho. O que torna tudo isso igual é que tudo isso são mercadorias e tudo isto porta valor. Né? Porta valor. São todos valores. O que essas equações todas simultaneamente estão me dizendo é que o valor carregado, lembrem-se que o valor de uso carrega o valor, que o valor carregado pelo ouro, café, nestas proporções, ouro, café, ferro, casaco, linho, é a mesma quantidade de valor. Né? Então ele vai dizer o seguinte: a mercadoria não é valor de uso e valor de troca. Ela não é valor de uso e valor de troca, como quis lá o nosso Adam Smith. Ela é valor de uso e valor. A mercadoria é valor de uso e valor. O valor, porém, aparece como valor de troca. É a forma necessária de manifestação ou de expressão do valor. É o valor de troca. Porque se eu quiser dizer o valor do linho, sem utilizar uma coisa diferente aqui do lado direito da equação, para dizer esse valor do linho, eu não consigo dizer. Se eu escrever 20 varas de linho igual a 20 varas de linho, eu consegui dizer o valor do linho? Não. Eu consegui dizer 20 varas de linho igual a 20 varas de linho. Ou seja, 20 varas de linho é uma coisa útil, um linho que serve para várias coisas, para fazer toalha de mesa, para fazer vestido, para fazer sei lá o que. Estou afirmando apenas o valor de uso linho. Eu não estou dizendo o valor do linho. Né? Eu estou dizendo que 20 varas de linho são 20 varas de linho. Se eu quiser colocar no português 20 varas de linho igual a 20 varas de linho, eu vou dizer 20 varas de linho são 20 varas de linho. Se eu mudar aqui e puser 20 varas de linho igual a 10 varas de linho, bom, aí vai aparecer uns neguinhos aqui de branco, me botar uma camisa de força, me enfiar na ambulância e levar embora, né? Que me perdoe aí o movimento antimanicomial pela enfim, metáfora, mas é isso, vamos me chamar de maluca. Ou seja, eu não consigo botar aqui o próprio linho para expressar o valor dele. Eu tenho que pôr outra coisa, de natureza diferente. Né? De natureza diferente. Isto é o valor de troca. É o quê? A forma de expressão do valor. Nessa coisa que eu desenhei aqui, eu vou dizer aqui que o linho tem 1, 2, 3, 4 valores de troca que eu escolhi aqui colocar. Né? 4 formas particulares de dizer o valor do linho. Muito bem. Eu vou chegar no dinheiro para depois voltar na constituição desse valor. Tá? O dinheiro, o que ele é? Ele é uma forma geral. Deixa eu virar já aqui. Então, 20 varas de linho. Vou botar igual a 2 onças de ouro, que transformadas em libra lá, que era a moeda lá, já da época do Marx, 1 libra, vamos dizer.
né? Eu não sei se a relação ouro-libra é essa, mas enfim. Então, na realidade, o que é o dinheiro? O dinheiro não é nada mais do que uma expressão geral do valor de troca. Uma expressão geral, do valor, não do valor de troca, do valor, né, comum a todas as mercadorias. Tá certo? Quando o dinheiro se apresenta como dinheiro, ou como equivalente geral, como Marx chama, né, ele é o quê? Uma espécie de língua comum que todas as mercadorias adotam para dizerem o seu valor. Então, quando a mercadoria diz o seu valor em dinheiro, imediatamente se pode compará-la com outras mercadorias. Por quê? Enquanto valor, por quê? Porque todas dizem o seu valor do mesmo jeito. Numa única mercadoria, né, que no caso é o ouro, depois transformado, tendo um rótulo de nome aqui, que é a libra, certo? Numa única mercadoria que é comum a todas, como se todas achassem finalmente uma língua comum, né, capaz de expressar os seus valores. Então, ele diz o preço, né, o que é o preço? Ele diz, o preço é a expressão do valor na mercadoria que já funciona como dinheiro. É isto, não é nada mais do que isso. A expressão do valor do bem, não de qualquer jeito, né, em qualquer outra mercadoria, mas sim na mercadoria que já funciona como dinheiro. Bom, isso é, então, o dinheiro. Mas, muito bem, o valor, então, é este fundamento que me permite dizer o que é igual àquilo que é diferente. Eu posso dizer que linha é igual a casaco, que linha é igual a ferro, que linha é igual a trigo, que casaco é igual a ferro, que casaco é igual a trigo, o que eu quiser. Por quê? Porque todas são coisas de valor, né? Todas elas portam valor. Mas qual é, então? O valor é um fundamento formal, vamos dizer assim, né, que permite dizer esta igualdade daquilo que é diferente. Qual que é a substância deste valor? Né? Qual a carne dele? Ele é feito do quê? Né? Que tem dentro desta forma? Que é o valor, diferentemente, o valor de uso, ele é sempre uma forma natural. Ele é a forma natural das coisas, né? Isso aqui é uma blusa, então a blusa ela é de tecido, ela tem uma cor, ela tem manga, ela tem que servir para vestir essa parte de cima do corpo humano, ela tem características naturais. O café, a mesma coisa, ele tem que ter lá a propriedade XYZ para ser café, etc e tal. Então, o valor de uso está associado com as características naturais dos bens que os tornam valores de uso, justamente, né? Que os tornam coisas capazes de satisfazer necessidades humanas. O valor, ele é uma propriedade social, né? Ele é uma determinação, vai dizer o Marx, lá no Grundrisse, no Capital, ele não usa muito esta linguagem, mas ele é uma determinação que cola no produto do trabalho humano, que se cola a ele, né? Mas que é apenas uma determinação que é uma determinação que só se cola nos produtos do trabalho humano por conta da peculiar forma de organização da produção material desta sociedade, né? Então, como é que essa sociedade se organiza para se reproduzir materialmente? É através do mercado e da troca? É o mercado que é o instrumento, o veículo por meio do qual a produção material acaba acontecendo? As coisas são produzidas para serem vendidas? Sim, né? Se sim, então essas coisas têm valor, né? Aquilo, ele diz, para ser mercadoria, né, a coisa tem que ter valor de uso, como já vimos desde o início, senão o valor cai no chão, né? Primeira coisa. Mas a segunda coisa, ele diz, ela tem que ser um produto
trabalho humano, claro que é, né, sendo valor de uso, um produto do trabalho humano produzido para outrem, para terceiros, né? Eu sempre brinco com os meus alunos, se vocês quiserem entender o que é mercadoria, vocês têm que lembrar o seguinte: mercadoria é uma coisa que está sempre na mão errada. Ela está sempre na mão errada, por definição. Por quê? Porque ela sempre é um não valor de uso para quem a tem, porque se fosse valor de uso para ele, ele não a venderia, né? E ela é um valor de uso para quem não a tem. Então, as mercadorias, por definição, elas têm que circular, elas têm que mudar de mãos. As coisas que são produzidas para troca, elas têm que mudar de mãos. Se elas não mudarem de mãos, a troca miou e essa mercadoria não vai ser vendida, né? Ela vai ficar lá com o valor de uso dela latente, sem poder se realizar, porque ela não foi vendida, né? A camisa que fica lá na prateleira da loja sem ser vendida, não vai vestir ninguém. Ela fica lá com o seu valor de uso potencial, sem poder ser realizada. Por quê? Ela tem que primeiro realizar o seu valor. Alguém tem que chegar lá e pagar pela camisa o preço que está sendo pedido por ela, né? Ou fazer uma barganha lá, pedir um desconto e tal. Mas alguém tem que realizar o valor da camisa para poder ter a camisa como sua. Daí não é mais mercadoria, né? É uma propriedade dele, ele comprou a camisa e vai usar a camisa, ponto, né? Então, para ser mercadoria, precisa ser um valor de uso, ser um valor de uso produzido para outrem, né? Para um terceiro. E terceira condição, tem que ser um valor de uso produzido para outrem, mas que chegue até esse outrem por meio da troca. Porque se a gente for assim, a gente pensar no feudalismo, por exemplo, né? Os servos produziam trigo, por exemplo, ou cereal, né? Com valor de uso inegável. Esse valor de uso eles não produziam para si, ou apenas para si, porque uma parte dele eles tinham que entregar para o senhor, mas não chegava nesse senhor por meio da troca. O trigo não era vendido. O trigo era entregue, né, como uma obrigação que os servos tinham para com os senhores naquela sociedade hierarquicamente organizada que era o mundo feudal. Então, para que seja mercadoria, precisa ter essas três coisas. Precisa ter valor de uso, precisa ser um valor de uso, um produto trabalho humano que tenha valor de uso, que tenha sido feito para outrem e que chegue nesse outrem através da troca, né? Muito bem. Então, qual que é a substância deste valor? Bom, então aqui o Marx vai revelar, né, a sua herança da economia política inglesa e vai dizer: a substância desse valor é o tempo de trabalho. Se esse microfone custa mais do que esse pincel atômico, é porque tem mais tempo de trabalho aqui do que aqui. Quanto maior o tempo de trabalho, embutido nos bens, contido nos bens, maior o seu valor. Um parênteses: quando eu falo em bens, eu estou falando tanto de bens tangíveis, materiais, né? Coisas que eu posso sentir com os sentidos, né? Sentir com os sentidos é meio pleonástico, mas enfim, perceber com os sentidos, né? Eu posso tocar, posso ver, eu posso cheirar, eu posso, enfim, perceber o bem, é um bem tangível, mas bem não é só tangível, tem bem intangível, né? Quem me dá um exemplo de bem intangível? Hã? Ar? Mas é que o ar não é mercadoria, né? Aula, educação. Educação no serviço, é intangível. Eu posso dizer se a aula é boa ou ruim, né? Como vocês vão poder dizer depois, certo? A aula é boa ou ruim. Mas não posso medir a aula, né? Pegar a aula na mão, enfiar dentro da mala, enfim, não posso fazer isso, né? Então, bem é tudo, que é tangível e intangível, portanto também serviços, só não comércio. Comércio para o Marx não gerava valor. Estou fazendo essa precisão por quê? Porque é muito comum a visão de que para o Marx os serviços não têm valor, que ele só pensou nas mercadorias físicas. Não é verdade. Tem inúmeros
inúmeros exemplos ao longo do Capital, das teorias da mais-valia, aonde ele se refere a bens, portanto, mercadorias intangíveis, tá? Então, só para fazer essa precisão. Muito bem. Então, o tempo de trabalho que tem nos bens é o que é a substância do valor, né? Mas que tempo de trabalho é esse? Então, vamos pensar num produtor de artesãos que produzem botinas de couro, tá? Aí você fala assim, esse aqui, ele produz uma botina por dia, leva 12 horas para produzir uma botina. O outro produz 2 botinas por dia, né? Ele tem 6 horas de trabalho embutidas lá, mais o valor, também tempo de trabalho dos insumos, né? Do couro, etc, né? Na totalidade, então, um tem 12 horas, o outro tem 6 horas. Muito bem. Só que tem o seguinte, esse aqui leva 12 horas porque ele é mais preguiçoso. Ele para no meio, vai tomar um cafezinho, vai conversar com a vizinha, né? Depois volta, continua a trabalhar. O outro não, o outro trabalha direto, né? E por isso ele consegue produzir 2 pares de botina no fim do dia, enquanto que o primeiro só produz 1. Bom, e aí? Então, a botina desse cara aqui tem mais valor do que a do outro aqui? Não, né? Por quê? Porque este tempo de trabalho é socialmente determinado, né? Ou seja, dadas as condições de produção daquele bem, naquele momento, naquela sociedade, o que significa, dada a tecnologia existente, dada a capacidade dos trabalhadores, dada a qualidade dos insumos, etc., isto posto, em média, né, o padrão é que se leve, por exemplo, 6 horas. Bom, se leva 6 horas, o valor vai ser correspondente a 6 horas. Se o fulano aqui gastou 12, problema dele, azar dele, ele vai receber por 6 horas. Então, a isto o Marx chama de tempo de trabalho socialmente necessário. Tempo de trabalho, ele vai dizer abstrato. Tempo de trabalho abstrato, socialmente necessário. Por que abstrato, né? Porque quando eu digo 20 varas de linho, quando eu digo 20 varas de linho igual a um casaco, eu estou igualando o trabalho do tecelão com o trabalho do alfaiate. Eu estou dizendo, tanto a atividade do alfaiate quanto a atividade do tecelão são trabalho humano, né? Eu estou dizendo que todos os tipos de trabalho são trabalhos humanos. Mas não sou eu que estou dizendo, nem é o Marx que está dizendo, né? Esta abstração é uma abstração real, né? É uma abstração que acontece no dia a dia das trocas no mercado. Dia a dia, momento a momento, troca a troca, eu estou igualando entre si diferentes tipos de trabalho, inclusive de diferentes complexidades, reduzindo o trabalho complexo a trabalho mais simples, né? Eu estou fazendo isso o tempo inteiro, a sociedade faz isso, o mercado faz isso. Então, este tempo de trabalho é o tempo de trabalho abstrato neste sentido, né? Abstrato por quê? Porque não estou falando do trabalho do tecelão, do trabalho do agricultor, do trabalho do marceneiro, do trabalho do alfaiate. Não, estou falando do tempo de trabalho humano, né? Tempo de trabalho medido em horas, enfim, em dias, no que quiser, na unidade de tempo que quiser. Mas é tempo de trabalho abstrato, nesse sentido, que é tempo de trabalho em geral, né? Mas que é constituído abstratamente. O que quer dizer abstrato? Sem consideração pela forma segundo a qual este tempo de trabalho é efetivado. Não importa se o cara está produzindo botina, casaco, trigo, café ou o que for, é tempo de trabalho, né? O trabalho, em suma, ele vai dizer, o trabalho que produz valores de uso é o trabalho concreto.
Ou seja, se eu quiser pão, eu preciso de um trabalho de padeiro. Tá certo ou não? Se eu puser o alfaiate para produzir pão, não vai dar bom, né? Vai dar um pão ruim, não vai sair o pão. Mesma coisa se eu pegar um padeiro para produzir casaco, né? Então, dependendo do valor de uso que eu quero, eu preciso de um trabalho concreto, particular e específico, diferente para produzir essa coisa especial, particular que eu quero. Agora, o trabalho que produz valor é trabalho abstrato. É tempo de trabalho social, tempo de trabalho humano, né? Medido pelo diapasão do socialmente necessário, é isso que vai constituir o valor. Então, qual que é a carne do valor? Ele é recheado do quê? O valor é uma forma social, mas ele é recheado do quê? De tempo de trabalho abstrato, socialmente necessário. É isso, né? Então, são todas essas precisões que o Marx vai fazendo e que vão tornar completamente diferente a teoria do valor-trabalho do Marx e da teoria do valor-trabalho que existia antes dele, pelas mãos do Smith, do Ricardo, etc. O Marx vai dizer o seguinte, né? Ele vai dizer, olha, a esfera da circulação, né? A esfera da circulação ele chama de a grande retorta social, né? É um grande teatro, né? um grande enredo, aonde trocas são permanentemente efetuadas, né? As trocas são permanentemente efetuadas. Então eu tenho compras e vendas, vendas e compras e vendas, aonde eu vou ter, portanto, mercadoria, dinheiro e assim por diante, né? Ele vai reportar aqui duas formas possíveis, né, de pensar a circulação de mercadorias. Uma primeira forma é o que ele chama de vender para comprar, né? Então eu tenho uma mercadoria A, mas como eu disse, a mercadoria está sempre na mão errada. Eu tenho a mercadoria A, mas eu não quero a mercadoria A, eu quero a mercadoria B. Então o que eu faço? Eu vendo a mercadoria A, pego o dinheiro e compro a mercadoria B. Ou seja, eu pego o valor que eu tinha nas minhas mãos sob a forma da mercadoria A, transformo este valor na sua forma geral, que é dada pelo dinheiro. Eu tenho daí o valor em termos absolutos, ele não tem nenhuma forma particular, ele é o valor enquanto tal, né, sob a forma de dinheiro que está nas minhas mãos, e aí eu compro uma outra mercadoria particular, que é a mercadoria B. Isso aqui é a sequência do vender para comprar. Nesta sequência, né, ele vai chamar isso aqui de circulação simples. Muito bem, mas eu também posso fazer esse recorte desta forma aqui, ó. Dinheiro, mercadoria, dinheiro. Invertido, ou seja, comprar para vender, né? Comprar para vender. Ora, mas aqui veja bem, esse movimento, ele faz sentido porque A e B são coisas diferentes. Eu tenho A e quero B. Se eu tenho A e quero B, eu tenho que vender o A para poder comprar o B. E se esgota aí o sentido dessa circulação. Quando a mercadoria B é comprada, ela cai fora da esfera da circulação, se torna propriedade de quem a comprou, e quem a comprou vai consumi-la privadamente, né? A esfera da produção e a esfera do consumo são esferas privadas. A única esfera social é a esfera do mercado, aonde a circulação se dá, circulação de mercadorias. Aqui não, aqui peraí, eu tenho dinheiro e começo com dinheiro e acabo com dinheiro. É igual, eu já tinha dinheiro, né? Então, para que eu vou fazer esse movimento todo, se eu tenho dinheiro e acabo com dinheiro no fim? Só faz sentido
se este D final for maior, né? Tem uma linha ali no D linha, né? Que torna isso aqui um movimento com sentido, aonde esse D', né, é igual ao D original mais um delta D. Ficou pequenininho aqui. Um delta D quer dizer um acréscimo de dinheiro, né? Ou seja, não faz sentido que eu tenha 100, compre alguma coisa para vender novamente e continuar com 100. Eu só faço isso se eu tiver no final 110, ou 120, ou 130, enfim, quanto for, né? Ou pelo menos se eu tiver a expectativa de ter esse delta D no fim da história. Muito bem. É isso que ele vai chamar de capital, né? Então ele diz: o capital, a primeira definição de capital que aparece no Marx, o capital é este movimento, é um movimento de valorização do valor. Não se esqueçam que D é valor que já se abstraiu do valor de uso, é o valor autônomo, se autonomizou do valor de uso, né? É um valor que subsiste apenas e tão somente enquanto puro valor, porque ele é justamente, né, a forma geral segundo a qual o valor de todas as mercadorias aparece, tá certo? Então, eu tenho valor, eu faço umas transações no mercado e consigo mais valor do que eu tinha antes. Isso é capital. Primeira definição de capital que aparece no livro O Capital é esta definição, a definição lógica. Capital é um movimento de valorização do valor, né? Muito bem. Aí ele vai dizer o seguinte: só que, gente, tem um problema aqui. Por que tem um problema, né? Porque no âmbito da circulação, vale aqui o que ele chama de lei da troca de equivalentes. Que, como já dá para suspeitar, a lei da troca de equivalentes, se é de equivalentes, quer dizer, de valor igual, só pode dizer o seguinte: que valor se troca por valor igual. Ora, mas se valor se troca por valor igual, de onde vem esse valor adicional? Como que ele surge? Da onde ele aparece, né? Ele vai dizer: não é da própria circulação. Por isso que ele não considera comércio, porque você vai dizer: olha, comércio é simples, eu compro esse pincel por 10, a unidade, e vendo por 15. Pronto, transformei 10 em 15. Cada unidade que eu vender, eu transformei 10 em 15. Aí ele vai dizer que não, né? Que a circulação não gera valor. Por quê? Ele diz: olha, se você conseguiu vender uma coisa que valia 10 por 15, né? Se você conseguiu comprar por 10 e vender por 15, melhor dizendo, de duas uma. Ou bem você lesou a pessoa de quem você comprou, porque na realidade valia 15, você pagou só 10 para ele. Ou bem você vai lesar a pessoa que vai comprar isso, porque a coisa vale 10 e você vai vender por 15. Então você tira valor de um bolso e põe valor no outro bolso. Mas você não gera valor novo, não sistemicamente. Você pode aumentar o valor de alguns agentes econômicos individuais, o que ele chama dos comerciantes espertos, né? Que, claro que aí, por exemplo, no comércio sempre tem uma parte que não é por comércio, tem um serviço de transporte. O serviço de transporte ele considera como serviço, mas aí é um serviço, tem trabalho nesse transporte. Então esse trabalho está gerando valor, né? Mas o puro comércio, a pura circulação, para ele não gera valor. Muito bem. Como é que ele resolve esta questão, né? Ele diz: olha, os capitalistas, eles têm que comprar mercadorias por seu valor para obedecer à lei da troca de equivalentes, que é a lei que vale na esfera da circulação. Ele tem que comprar mercadorias por seu valor, vender mercadorias por seu valor e, mesmo assim,
retirar da circulação mais valor do que ele jogou nela. Esta é o grande desafio, né? E como é que ele consegue fazer isto, se não é pela pura circulação? Ele vai dizer que por trás deste esquema simples, D, na realidade eu tenho uma coisa assim, D, M, só que este M não é um M qualquer. Este M que o capitalista está comprando é meios de produção e força de trabalho. Aí ele comprou, cai fora da circulação, vai para a esfera privada do consumo, ele vai consumir estas mercadorias que ele comprou. Mas espera aí, como é que eu consumo meios de produção e força de trabalho? Num sistema produtivo. Então, essa esfera do consumo é a esfera do consumo produtivo, portanto, a esfera da produção, né? Então, ele pega essas duas coisas que ele comprou, cai fora da circulação, por isso eu vou pôr aqui uns pontinhos, né? Não uma linha cheia. Então, ele combina isto tudo num processo de produção, eu escrevi um P aqui, para quem não estiver conseguindo enxergar, né? Aí, ele vai produzir mercadorias, vou mudar agora de lugar aqui, mercadorias com valor maior do que o valor que tinha antes, que ele depois volta ao mercado e vende no mercado. Tá certo? Então, ele comprou mercadorias pelo seu valor, obedeceu aqui a lei da troca de equivalentes, vendeu mercadorias por seu valor e mesmo assim retirou da circulação mais valor do que botou nela. Como que ele conseguiu isso? Porque dentre esta cesta de bens que ele comprou aqui, existe uma mercadoria, né? Que é a mercadoria força de trabalho, que como qualquer mercadoria tem valor de uso e tem valor, certo? Como qualquer mercadoria, tem valor de uso e tem valor. Bom, qual é o valor da força de trabalho? Por quanto ele comprou a força de trabalho? Pagando o salário dela, tá certo? Supondo aqui que esse salário está obedecendo a lei da troca de equivalentes, né? Então ele compra a mercadoria pelo seu valor, pagando o salário dela, né? Só que a hora que ele vai consumir esta mercadoria tem o valor de uso de produzir valor. Né? E o valor que essa mercadoria produz no tempo de trabalho em que ela foi comprada, ao longo do tempo de trabalho que foi comprada pelo capitalista, né, é maior do que o valor que ela custa ao capitalista. Este valor a mais é que vai aparecer aqui, neste M', ok? Então, os meios de produção, eles têm a totalidade do seu valor, aqui tanto os equipamentos, ferramentas, como os insumos, etc., eles têm o seu valor transferido para a mercadoria, né? Se eu pego agulha e linha, de tricô e lã, vamos pensar que a agulha de tricô se desintegra depois de feita uma peça, só para a gente não se confundir com depreciação e essas coisas, né? Eu pego a agulha e a lã, faço uma blusa. A blusa tem mais valor do que o valor da agulha e da lã juntos, anteriormente. Por quê? Porque eu agreguei trabalho aí e transformei a agulha e a lã numa blusa. Tá? Então, o valor da lã e da agulha é completamente transferido para a blusa. Mas não um valor maior do que o que eles já têm. É o valor deles. Agora, o valor da força de trabalho é integralmente transferido para a nova mercadoria, mas não só ele.
também o valor adicional que esta mercadoria produziu ao ter o seu valor de uso realizado, ou seja, ao ser consumida como força de trabalho. Esse valor de uso que excede o valor da mercadoria, né, que é o salário dela, vai aparecer aqui também. Por isso que o M vai ser M', o novo M, né? Esse M' é que vai voltar para a esfera do mercado, vai ser vendido e vai produzir a valorização do valor. Aí sim, verdadeiramente, de um ponto de vista sistêmico, né? E não apenas individualmente, como pode ser o caso do comerciante esperto, né? Aquele que compra por 12 e vende por 18. Tá? A transformação da força de trabalho em mercadoria, você tem a possibilidade de valorizar o capital, porque você vai ter uma mercadoria, né, que tem o valor de uso de produzir valor e cujo valor é inferior a esse valor que ela produz como valor de uso. A principal crítica que o Marx tinha em relação à teoria do valor-trabalho original, ou à economia política de Smith, Ricardo, Mill, etc., é que eles naturalizavam aquilo que era historicamente determinado. Por exemplo, o Smith vai falar em propensão natural à troca, que o ser humano tem uma propensão natural à troca, né? Ele vai dizer, não, coisíssima nenhuma de natural, né? Neste modo de produção, as pessoas trocam. Então, vai lá nas tribos do Alto Xingu e vê se tem alguma propensão natural à troca, né? Tem propensão natural à troca. Então, a principal crítica dele é que as categorias que esses economistas puderam criar e que com isso fundaram a própria ciência econômica, né, só puderam ser construídas porque eles já viviam na sociedade mais desenvolvida socialmente que o homem já pôde criar e colocar sobre a face da Terra, que é a sociedade capitalista. Foi partindo dela que essas categorias puderam ser geradas. Portanto, eu não posso pegar essas categorias e jogar para trás e achar que o capitalismo sempre existiu, né? Então, esta era a principal crítica dele. Mas para fazer essa crítica, ele foi desenvolvendo a teoria dele. Então, acabou que ele não fez só a crítica, ele construiu um novo paradigma, né? Bom, muito bem. Então, nós temos aqui duas definições diferentes de capital. Eu tenho uma definição lógica, que me diz que o capital é um movimento de valorização do valor. E eu tenho uma definição substantiva de fundamento sociológico, que vai me dizer o seguinte, que o capital é uma relação social. A relação social é a compra e venda de força de trabalho, né? Sem a compra e venda da força de trabalho, não tem capital. Ou seja, para existir sociedade mercantil e, portanto, capitalismo, é preciso a transformação da força de trabalho em mercadoria. É a transformação da força de trabalho em mercadoria que permite a valorização do valor, mas daí também eu tenho o quê? Exploração, troca de não equivalentes, né? E mais-valia. Porque este mais-valor, né, é produzido sem contrapartida pelo trabalhador para o capitalista. Porque o capitalista paga pela mercadoria apenas o valor dela, como qualquer um faz. Você vai no mercado, compra a mercadoria, paga por ela o seu valor. Ok? Vou falar um pouquinho do que o Marx fala sobre jornada de trabalho, tá? Então ele diz assim, olha, tem uma jornada de trabalho, vamos supor que seja de 12 horas, ok? 12 horas, tá? Nesta jornada de trabalho, o trabalhador, porque, veja bem, o que é o valor da força de trabalho? É que eu estou correndo e tem algumas coisas que eu não falei. O que é o valor da força de trabalho? É o salário. Mas como que é determinado esse valor? Então ele diz, pelo valor da cesta de bens necessária para que o trabalhador se mantenha como trabalhador. Tem lá uma cesta de bens, tem alimentos, tem vestimentas, tem abrigo, tem casa, tem, enfim, é uma cesta de bens, né? Então, o valor dessa cesta de bens, ou seja, o tempo de trabalho abstrato, socialmente necessário para produzir esses bens da cesta, vão constituir o valor da força de trabalho como mercadoria
mercadoria, ou seja, o seu salário. Ok? Ficou claro isso? Bom, muito bem. Ao longo do processo de trabalho, né, o trabalhador vai gastando essa sua força, porque comprou a força dele, né? Ele tem que repor essas condições para ele se manter como trabalhador. É isso que faz com que o valor do salário, né, que é o valor desta mercadoria força de trabalho, seja transferido para o valor da nova mercadoria que é produzida. Qualquer mercadoria, ela tem lá quais são os custos, né, da mercadoria. O custo dos insumos, dos equipamentos, dos salários que foram pagos para os trabalhadores, né, e o lucro do capitalista. Não é isso? Na estrutura de custo usual, é isso, tá? Bom, aqui nos termos do Marx, o que a gente vai ter? Então, numa jornada de 12 horas, vamos supor que em 8 horas, o trabalhador só repôs o valor da sua própria força de trabalho. Ou seja, ele tendo trabalhado 8 horas, ele repôs o valor da sua força de trabalho. Mas a jornada de trabalho dele não é 8 horas, é 12. Então, ele vai trabalhar mais 4 horas. O Marx vai chamar esse primeiro pedaço aqui de tempo de trabalho necessário. Né? E esse pedaço aqui, ele vai chamar de tempo de trabalho excedente. Ou seja, o valor produzido no tempo de trabalho necessário é exatamente o valor necessário para recompor a própria força de trabalho e repor para o capitalista o valor que ele pagou por esta força de trabalho. Então, ao mesmo tempo, ele repõe para o capitalista o valor que ele pagou por essa força de trabalho e repõe para o trabalhador as condições de ele, porque com o salário ele vai comprar os bens, etc., as condições de ele permanecer como trabalhador no mercado, ok? Só que como a jornada de trabalho não para nas 8 horas, porque o tamanho da jornada que ele comprou, o capitalista, é de 12 horas, ele vai trabalhar mais 4 horas. O valor que ele produz aqui, este valor, né, é um valor adicional que não foi adiantado pelo capitalista, e que vai vir para ele de brinde pelo fato dele ter comprado uma mercadoria especial que se chama força de trabalho e que tem o valor de uso de produzir valor. Só vai retornar para o capitalista como contrapartida de um capital inicialmente desembolsado essas 8 horas, porque essas 8 horas o capitalista pagou lá para poder comprar a força de trabalho, certo? Mas as 4 horas adicionais, não. Né? No entanto, vai ser uma obrigação do trabalhador trabalhar durante toda a sua jornada. Né? Então, essas 4 horas a mais que ele produz é um valor sem contrapartida que vai se associar ao capital originalmente empregado e vai valorizar o capital. É isso que se chama de mais-valia ou mais-valor, como quiser. É a mesma coisa. Tá certo? São 2 definições de capital que tem no capítulo 4. A primeira é uma definição lógica. O que é o capital? O capital é um movimento. Que movimento? O movimento de valorização do valor. A segunda definição é uma definição substantiva, se a gente quiser, que tem um fundamento sociológico, né, que é dizer o seguinte, que o capital é uma relação social, a da compra e venda da força de trabalho. Ou seja, em outras palavras, a da posição da força de trabalho como uma mercadoria. Ok? O valor é o tempo de trabalho abstrato, socialmente necessário para produzir a mercadoria. O quanto, né, de trabalho que é necessário para produzir cada mercadoria. Claro que, então, o que muda o valor das mercadorias? O tempo de trabalho. Se houver, por exemplo, um aumento da produtividade do trabalho na produção do linho, por exemplo, né,
As 20 varas de linho vão valer, num segundo momento, menos do que antes. Tá certo? Por quê? Eu aumentei a produtividade do trabalho, então, com o mesmo tempo de trabalho, eu produzo mais linho. Então, em cada unidade de linho, eu vou ter menos tempo de trabalho do que eu tinha antes. Certo? Então, o valor, ele cresce com o crescimento do quantum de trabalho e cai com o decréscimo do quantum de trabalho, e ele diminui, né? E ele se relaciona em uma posição inversa com a produtividade do trabalho. Se a produtividade do trabalho cresce, o valor cai. Por que o valor cai? Porque se a produtividade cresce, eu produzo mais bens no mesmo tempo de trabalho. Portanto, em cada unidade de bem, eu vou ter um quantum de trabalho menor. Certo? Quer dizer, se eu produzo, por exemplo, eu produzo isso aqui, ó. Vou botar aqui uma coisa. Produzo essa bolsinha assim de couro. Pronto, produzo essa bolsinha de couro. Aí eu produzo 2 bolsinhas de couro, uma bolsinha de couro por hora, tá? Então, vai ter o que aí no preço da bolsinha de couro? Vai ter o tempo de trabalho necessário para produzir o couro, para produzir a cola, o zíper e tal, e o meu tempo de trabalho. Se por hipótese, só para facilitar a nossa vida, cresce a produtividade do trabalho, porque teve uma mudança tecnológica, uma mudança no instrumento, né? Que dobrou a produtividade do trabalho, em geral, de todos os insumos para produzir essa bolsinha, etc. Ao invés de produzir uma bolsinha por hora, vão ser produzidas 2 bolsinhas por hora, certo? Então, o tempo de trabalho que tem em cada bolsinha vai cair pela metade. Tá certo ou não? Ok? O tempo vai cair pela metade. Se numa hora eu produzia uma, agora numa hora eu produzo 2, então eu produzo cada uma em meia hora, em média, né? E é metade do que era antes. Bom, então, se caiu o tempo de trabalho, vai cair o valor. Cresceu a produtividade, cai o valor, né? Aumentou o tempo de trabalho, aumenta o valor. Caiu o tempo de trabalho, cai o valor. Aumentou a produtividade, cai o valor. Caiu a produtividade, sobe o valor. Um outro jeito da gente ver isso é, por exemplo, na produção agrícola, né? Então, o cara tem lá o mesmo tempo de trabalho para produzir, por exemplo, soja, tá? Só que, num ano, né, aquele tempo de trabalho gera, vamos dizer, 100 toneladas de soja, ok? No outro ano, tem um problema de temperatura, de chuva, qualquer coisa, alguma coisa a ver com o clima, que quebra a safra, como a gente diz, né? E ao invés de produzir 100 toneladas de soja, como ele sempre produziu, ele vai produzir 50. O que vai acontecer com o preço da soja nesse ano? Eu tinha 100 para vender, agora eu tenho 50. O que vai acontecer com o preço da soja? Vai subir. Vai subir em todo lugar. Se quebrar a safra de soja, vai subir o preço em todo lugar. Como é que a teoria convencional diz? Ah, caiu a oferta, a demanda é a mesma, oferta versus demanda, o preço sobe. A teoria do valor do trabalho vai dizer, o que acontece é que, com o mesmo tempo de trabalho, não é? Eu produzo agora, por conta das intempéries, enfim, do problema climático, metade da soja que eu produzia antes. Ora, se eu produzo metade da soja, em cada tonelada de soja vai ter o dobro de tempo de trabalho. Portanto, o dobro de valor. Deu para perceber a diferença? Ok? Bom, que é o que ele chama de capital constante e o que ele chama de capital variável. O que é o capital constante? Que ele também vai chamar de trabalho morto. Capital constante é o capital que o capitalista desembolsa para comprar os meios de produção. Se ele for dono de uma fiação, né, é o capital
capital que ele desembolsa, o valor que ele tem que desembolsar para comprar os fusos e os fios. E para ter uma mínima infraestrutura, né, que o Marx vai chamar de condições objetivas da produção, de espaço, com iluminação adequada, janelas, etc. e tal. Né? Muito bem. Então, por que ele chama isso de capital constante? Porque o valor desse capital, ao longo do processo produtivo, não se altera. Eu compro esse capital por esse valor, o valor dele vai ser integralmente transferido, né, para o tecido. Tá certo? Melhor, estou falando de fiação, né? Ele comprou o algodão e os fusos, né? Algodão, a planta, o algodão e os fusos. O valor do algodão e dos fusos, ele chama de trabalho morto porque é um trabalho que já foi concluído. Já houve um processo de trabalho, né? Já houve um processo de trabalho que produziu o algodão. O trabalho do agricultor lá e tal, produziu e ensacou o algodão. E já houve um processo de trabalho que produziu os fusos, certo? A gente chama de trabalho morto. Ora, o valor que ele adianta, né? O valor que ele adianta, monetário, para comprar esses bens, né? Marx vai chamar de capital constante. Por quê? Porque não tem variação do valor deste capital ao longo do processo produtivo. O valor deles vai ser integralmente transferido para o valor do fio. No valor do fio vai estar embutido o valor do algodão, vai estar embutido o valor do fuso. Ok? O que ele desembolsa para comprar a força de trabalho, que ele vai chamar de trabalho vivo, ele chama de capital variável. Por quê? Porque esse capital varia de valor ao longo do processo produtivo. Ele entra com um valor monetário equivalente a 8 horas, por exemplo, da jornada de trabalho, e sai com um valor equivalente a 12 horas. Ele variou de valor ao longo do processo de produção. A mera utilização da força de trabalho, né, faz com que o valor desse capital desembolsado no início apareça acrescentado ao final do processo, que é justamente a mais-valia, né? Então, ele diz, quando eu combino o trabalho morto com o trabalho vivo, que é o quê? Os meios de produção com a força de trabalho, né? Eu estou produzindo capital. Por quê? Porque eu estou produzindo mercadorias que no seu conjunto valem mais do que aquelas mercadorias que eu comprei inicialmente, e eu vou então voltar para a esfera da circulação e realizar este valor a mais, né, que essas mercadorias têm. E com isso eu vou valorizar o meu valor. Eu sou o capitalista, eu empreendi este movimento, né, e vou ter, ao final deste movimento todo, mais valor do que eu tinha antes. Ele vai chamar o capital constante de C e o capital variável de V. Certo? O capital original, inicial, que o capitalista desembolsa é a soma dessas duas coisas, né? O C mais V. Então, C mais V é igual ao aquele D original lá, ok? É o nosso D do DMD', né? Muito bem. E o que é a taxa de lucro? Vamos introduzir agora uma nova conceito. Lucro e taxa de lucro. O que é a taxa de lucro? Né? É este mais valor, né? Este valor adicional produzido, certo? Este valor adicional produzido, porém que ele tem que remunerar a totalidade desse capital aqui, não apenas o capital variável. Vamos chamar esse mais valor de Mi, né? Esse Mi, essa letra grega aqui, normalmente a gente usa
Então, eu vou chamar aqui vou botar mais-valia, tá? Porque é a forma como ela é mais conhecida. Mas nas novas traduções que estão surgindo, tanto dos Grundrisse quanto do Capital, já está se usando mais valor, porque é a mesma coisa. Mais valor é até mais claro na realidade, né? Bom, então esta mais-valia ou mais valor, né? Quando eu divido esse mais valor pelo valor do capital variável, eu tenho aquilo que o Marx vai chamar de taxa de mais-valia. Taxa de mais-valia, tá? Então, vamos supor, eu pago 100 pela força de trabalho, mas o valor total que ela me produz ao longo do tempo pelo qual eu a comprei é 150. Então, a taxa de mais-valia é 50%, tá certo? Porque eu tenho 50, que é o valor adicional que ela produziu, dividido por 100, que foi o valor que eu adiantei para comprar essa força de trabalho e que o Marx está chamando de capital variável, tá? Então, isso é a taxa de mais-valia. Ocorre o seguinte, que o lucro, né? Esse valor adicional aqui, que vai aparecer como lucro, esse valor adicional, ele não aparece como mais-valia, ele aparece como lucro, né? Ele não tem que remunerar só o capital variável. Ele tem que remunerar a totalidade do capital. A totalidade do capital. Portanto, a taxa de lucro é igual a taxa de mais-valia, a mais-valia dividida pela totalidade do capital. Ou seja, o nosso MI dividido pelo capital variável, que já estava aqui, porém, mais o capital constante. Isso aqui ele vai chamar de taxa de lucro. Essa aqui é a taxa de mais-valia. Quando eu pego o mais-valor e divido só pelo capital variável. Quando eu pego o mais-valor e divido pela totalidade do capital, eu vou ter a taxa de lucro. Certo? Muito bem. Se eu quiser fazer aqui uma operação matemática, que não vai mudar nada nessa taxa de lucro, mas vai me deixar ver exatamente o que está em jogo, a gente sabe que numa razão, se eu dividir embaixo e em cima pelo mesmo valor, ela permanece a mesma, sabe? Se eu multiplicar embaixo e em cima pelo mesmo valor, ela permanece a mesma, e se eu dividir também. Então, vamos dividir embaixo e em cima dessa razão pelo valor de V. O que eu vou ter? Eu vou ter assim, ó, U sobre V, que divide C sobre V mais 1. Tá certo ou não? Porque eu tinha U em cima, dividi por V, ficou U sobre V. O C eu dividi por V, ficou C sobre V. E V sobre V é 1. Certo? V sobre V é 1. Muito bem, então o que é a taxa de lucro? Ora, a taxa de lucro, ela é a taxa de mais-valia, porque U sobre V é a taxa, né, de mais-valia, dividida por isto aqui, ó, esse elemento aqui, C sobre V, que o Marx vai chamar de composição orgânica do capital. O que é a composição orgânica do capital? É que proporção, né, o capital constante tem em relação ao capital variável. Quanto maior a composição orgânica do capital, menor a taxa de lucro, porque eu estou crescendo essa parte aqui embaixo. Certo? Menor a taxa de lucro. Quanto maior a taxa de mais-valia, maior a taxa de lucro. Tá certo? Está aqui em cima, né? Então, quanto maior a taxa de mais-valia, maior a taxa de lucro. Aqui, isso aqui eu mostrei para vocês para dizer o seguinte. O que o Marx vai mostrar é que existe uma tendência natural do capitalismo em aumentar essa composição orgânica do capital. Por quê? Porque
quem sai na frente com uma inovação tecnológica ganha mercado. Então, esta concorrência entre os capitais, e o que é sair na frente com uma inovação tecnológica? É aumentar a composição orgânica do capital. A tendência do capitalismo, né, no seu processo natural, é de elevar a composição orgânica do capital. Por isso que ele fala que há uma tendência natural ao declínio da taxa de lucro ao longo do capitalismo. Porque aquilo que é natural para cada capitalista em particular, que ele sai ganhando de fato, né, ele consegue se apropriar de um mais valor extra fazendo isso, no conjunto como um todo, leva ao declínio da taxa de lucro. Por quê? Porque, na realidade, você vai substituindo capital variável por capital constante. Você vai substituindo homem por máquina, homem por máquina, homem por máquina. Né? E aí, no limite, você está matando a galinha dos ovos de ouro, porque você está reduzindo a participação do capital variável na história. Tá? Com relação ao capital fixo, o que é o capital fixo? As instalações e os equipamentos, máquinas, etc. Ou seja, tudo aquilo que faz parte do processo produtivo, mas que não é consumido num único ciclo produtivo, mas que dura vários e vários e vários ciclos, o valor dele que entra em cada ciclo, portanto, em cada peça produzida em cada ciclo, é o valor correspondente ao que seria, que a gente pode chamar de depreciação. Certo? Então, se eu tenho, no caso, vamos passar um caso mais simples, para a gente não se atrapalhar muito. O caso da produção de fios. Eu tenho fuso e algodão. São esses dois insumos que eu preciso para produzir o fio. E a força de trabalho. Né? Vamos supor que o fuso dure 10 períodos produtivos. Tá? Então, em cada período produtivo, vai entrar 1/10 do valor dele. Então, o tempo de trabalho necessário para produzir o fuso, o valor correspondente a isso, não vai entrar integralmente na produção de um único ciclo produtivo, mas vai entrar 1/10 por vez. O Marx fala disso também. A taxa de lucro, aí a taxa de lucro é por, digamos assim, a taxa de lucro referente ao capital efetivamente utilizado em cada ciclo produtivo. Efetivamente utilizado. Certo? Então, esta taxa de lucro aqui não é a taxa de lucro aí contábil. Não, que aí a taxa de lucro contábil você divide pelo capital inteiro, etc. Então, por que o Marx faz toda essa transformação e acaba falando da lei tendencial da queda da taxa de lucro? Né? Porque ele vai dizer o seguinte, na medida em que a concorrência entre os capitais existe e que o capital tem que remunerar, né, não apenas o capital não, perdão, o mais valor tem que remunerar não apenas o capital variável, mas também, né, o capital constante. Cada bem produzido, o preço dele não é constituído, o valor dele não é constituído por C mais V mais Mi, né, que seria a mais-valia. Não é isso. Ele é constituído por C mais V mais L, que seria o lucro. Né? Então, aqui seria o valor. Aqui seria o preço de produção. Preço de produção. Ou seja, o que é o preço de produção? É o que o cara desempenhou e que foi efetivamente gasto. O que o sujeito desembolsou e que foi efetivamente gasto naquele bem, mais o lucro médio. O lucro médio da economia como um todo. Existe um pressuposto, né, de que a concorrência entre os capitais, isso já estava na economia política anterior, já estava no Smith, já estava no Ricardo, né? A concorrência entre os capitais produz uma taxa de lucro que mais ou menos se repete negócio a negócio.
né? Ou seja, isso quer dizer que se tiver um negócio com uma taxa de lucro muito alta, muito maior do que seria o padrão, vamos dizer assim, numa sociedade num determinado momento, isso vai atrair capitais para essa atividade, né? Vai aumentar a oferta e a produção desses bens, né? E vai reduzir, afinal, a taxa de lucro. Então, existe um pressuposto de que existe um lucro médio. Do ponto de vista da teoria do valor, isso significa que não necessariamente o mais valor que um determinado setor produz é inteiramente apropriado por ele. Pode ser mais ou pode ser menos. Não vou poder entrar aqui na demonstração, mas a conclusão é que os setores que têm composição orgânica maior do que a média se apropriam de mais valor do que o valor adicional que eles de fato produzem, né? E os setores que têm composição orgânica inferior à média se apropriam de menos valor, né, do que o mais valor que eles de fato produzem. Esta é a conclusão dessa introdução dessa questão de que o mais valor tem que remunerar todo o capital e não apenas o capital que é desembolsado para pagar a força de trabalho, né? Então, os preços, de fato, são os preços com os quais as mercadorias chegam ao mercado, não são os valores, mas são os preços de produção. Esse conceito tem um tetravô, assim, um bisavô dele, que é o conceito de preço natural do Adam Smith, que é semelhante, só que não tem toda a teoria do valor do Marx por detrás, né? Mas é correlato dentro da teoria do Adam Smith, é o que o Smith vai chamar de preço natural. Em suma, as mercadorias chegam ao mercado, né, buscando, através da sua venda, e, portanto, através dos preços com os quais elas chegam, né, repor para o capitalista o que ele desembolsou com salários, né, o que ele gasta com a depreciação do capital dele, que ele tem que botar na conta, que ele tem que repor esse capital lá na frente, e o lucro dele. É isso. É com esse preço que as mercadorias chegam ao mercado. Bom, então, com isso, a gente passou do conceito de valor para o conceito de preço de produção. Do ponto de vista da forma como Marx estruturou o capital para apresentar como é que o sistema se move, né? Nós temos aí, nós já estamos lá no livro 3, nós temos aí uma série de determinações adicionais que não estavam presentes anteriormente. A principal aí é a questão da concorrência entre os capitais, que explicitamente aparece na necessidade de você considerar a valorização do capital como taxa de lucro e não como mais valor, ainda que o mais valor esteja como fundamento, né, continue lá colocado como fundamento do lucro, né? Mas o preço das mercadorias, ou seja, o seu valor relativo, o valor com o qual elas vão para o mercado é constituído desta forma e é expresso monetariamente. Então, elas vão para o mercado com um determinado preço. Esse preço, na teoria marxista, tem que ver com isso aqui, né? A reposição do que se adiantou como capital variável, ou seja, como compra de força de trabalho para produzir aqueles bens, o que se adiantou como capital fixo, ou seja, os insumos que foram necessários para fazer aquele bem, e a depreciação do capital fixo que entrou no preço desse bem, mais a taxa de lucro média que o sujeito espera ter por essa movimentação toda no mercado, né? Então, isso é o preço de produção. O que acontece? Vamos voltar lá no nosso exemplo dos carinhas que fazem botinas, tá? Então, eu tenho lá, num determinado momento, numa determinada sociedade, os sujeitos que fazem botinas de couro, ok? Eles usam couro, a cola e os martelo, prego e martelo. Vamos supor também, para não nos atrapalharmos,
que o martelo desintegra a cada período de produção, né? Ou a cada unidade produzida. Muito bem. Então, o tempo médio, vamos dizer que o tempo médio, tá? De cada par de botinas, o tempo de trabalho abstrato socialmente necessário, embutido em cada par de botinas, vamos dizer, 12 horas. 12 horas, ok? Se a tecnologia se desenvolve, você faz um martelo mais rápido, uma tesoura que corta mais rápido, uma agulha que faz o cara costurar mais rápido, né? Uma cola melhor, que ele colou uma vez, ficou. Tudo isso junto faz com que ele produza agora as mesmas botinas em 6 horas. Ou seja, ao invés de ter em cada botina embutido 12 horas de trabalho, eu tenho apenas 6. Ora, se eu tenho apenas 6, o valor da botina diminuiu. Eu tenho menos tempo de trabalho. Não é assim? Quanto mais trabalho, mais valor? Não é assim? Se eu tenho uma coisa que custa 12 horas para ser produzida e outra que custa 6 horas, qual vai ser mais cara? Qual vai ser mais cara? Diga você. Que demorou mais para ser produzida. Portanto, se antes eu demorava mais e agora eu demoro menos, se antes eu demorava 12 horas e agora eu demoro 6 horas, o meu produto agora, em cada unidade produzida, tem menos valor do que ele tinha antes. Porque antes eu tinha embutido em cada botina 12 horas de trabalho. E agora eu tenho apenas 6. Então, ele vai custar metade do que ele custava antes. É isso. Só que, claro, porque como eles vão produzir 20, e o preço do sapato socialmente determinado ainda é o da produção de 10 por período e não de 20, eu vou receber como se produzisse 10, mas eu já estou produzindo 20. Então, eu vou ganhar um lucro, até que eu consiga, enquanto eu conseguir esconder essa descoberta, e que isso não se generalizar para todos os produtores de sapato, né, eu vou conseguir ter um lucro maior do que a média naquele negócio. Tá certo? É isso, é simplesmente isso que eu estou falando. Então, você fala assim, mas então, o capitalismo joga contra si mesmo? Sim, ele joga contra si mesmo. Por quê? Porque a racionalidade individual, quando ela é jogada para o coletivo, ela dá uma contradição. A lei tendencial da queda da taxa de lucro é isso. É a contradição do capitalismo expressa. Com isso, veja bem, a taxa de lucro média, a taxa de lucro desse setor em especial vai cair, mas como existe concorrência entre os capitais, na realidade você tem um impacto sobre a taxa média de lucro da sociedade como um todo. Então, sempre o aumento da composição orgânica do capital, né, que é o substituir homem por máquina, né, porque para eu fazer com que os sapateiros agora, por exemplo, produzam 20 sapatos ao invés de 10, eu pus uma máquina mais eficiente lá de lixar o couro ou qualquer coisa assim, né? Então, eu estou aumentando a composição orgânica do capital. E sempre que isso acontece, existe uma tendência de a taxa de lucro cair. Porque no agregado, eu vou estar produzindo menos valor adicional do que eu produzia na situação anterior. E o lucro, a gente sabe, está assentado no valor adicional produzido, né? Isso se, através da concorrência entre os capitais, se espalha diferentemente pelo sistema, mas a totalidade do lucro é a totalidade do valor adicional produzido. Bom, muito bem. Então, a mercadoria, ela chega no mercado com o seu preço de produção. Será que ela vai ser vendida por esse preço de produção? Bom, aí é que entram as tais das forças de mercado, que o Marx nunca negou, tá certo? Você, não coloca demanda, não atenta para a relação entre... Não é verdade, não é verdade. Simplesmente
nesse sentido, mais uma vez, né, o Marx é muito, enfim, raciocina de uma forma muito parecida com o Adam Smith. Lembra que eu disse a vocês que o preço de produção, ele é equivalente dentro da teoria do Smith àquilo que ele chama de preço natural, né? E lá no capítulo, acho que 6 ou 7 da Riqueza das Nações, o Smith vai falar do preço natural e o preço de mercado. O que ele vai dizer? Ele vai dizer, olha, a mercadoria tem o seu preço natural. Ela chega no mercado com esse preço natural. Se ela vai ou não ser vendida pelo preço natural, depende, né, da quantidade demandada desse bem por aqueles que estão dispostos a pagar por ela o seu preço natural. Se houver uma quantidade demandada maior do que a oferta que chega ao mercado, né, então a tendência é que o preço de mercado suba. Ele vai ficar maior que o preço natural, né? Ao contrário, dá o resultado oposto. Se a quantidade demandada por aqueles que estariam dispostos a pagar pelo bem o seu preço natural for inferior à quantidade que chega no mercado como oferta desta mercadoria, existe o resultado vai ser que o preço de mercado vai ser inferior ao seu preço natural, né? Então, ou seja, existe um ajuste do mercado a este preço natural, né? Porém, vai dizer o Smith, ele não dá muita importância a isto. Por quê? Porque ele vai dizer que as próprias forças do mercado fazem com que o preço volte. É como se o preço natural fosse uma espécie de eixo gravitacional, né? Tem muita gente por conta disso que faz associação da teoria do Smith com a teoria newtoniana, né? do centro de gravidade e tal. Porque eles, olha, um preço de mercado maior que o preço natural, ou pelo menos muito maior que o preço natural, vai aumentar a taxa de lucro. Isto vai atrair produtores para esse setor, vai aumentar a oferta. No momento seguinte, você já equilibrou e o preço voltou para o preço natural. Ao contrário, né, se a quantidade demandada for muito menor do que aquela oferta que apareceu, a taxa de lucro desses caras aqui vai cair. Vai ter gente que vai sair do mercado porque não vai querer estar com uma taxa de lucro menor do que a de outros setores. E aí vai reduzir a oferta, no momento seguinte, puxa o preço de novo para o nível do preço natural. Então, tem um mecanismo, digamos, normal de mercado que faz com que o preço de mercado flutue em torno do preço natural. Se tiver oferta acima da demanda, ele vai ser maior que o preço, ele vai ser menor que o preço natural. Se tiver oferta inferior à demanda, ele vai ser maior que o preço natural. E pronto, e é apenas o mercado, a famosa lei da oferta e demanda, é apenas isto, né? Mas o que determina este centro de gravidade, que é o importante para a teoria do valor, é, para o Smith, assim como vai ser para o Marx, o tempo de trabalho, no caso do Marx, o tempo de trabalho abstrato socialmente necessário, né? Então, é com isso que a gente sai do valor e chega no preço de mercado, passando pelo preço de produção. Eu acho que com isso encerro aqui. Bom, e aí, do ponto de vista conceitual, tem vários outros conceitos importantes, como capital portador de juros, capital fictício, mais-valia relativa, mais-valia absoluta, acumulação primitiva, concentração de capital, centralização de capital. Tem uma série de conceitos que eu não introduzi aqui. Introduzi o mínimo necessário para a gente poder fazer este caminho, né, do valor para o preço de mercado. Tá bom? Então é isso.